Para que possamos entender o significado de Kings Road, nós precisamos entender a história do wrestling profissional no Japão. Uma história que começou no final do século XIX, antes da guerra. Matsuda Sorakichi tentou introduzir a luta na alma japonesa, só que ele falhou miseravelmente. Isso seria mudado graças à lenda Rikidozan a partir de 1951. Na época, o sentimento anti-americano estava bastante elevado no Japão, por tudo que se deu na Segunda Guerra Mundial. E o sucesso de Rikidozan teve como base justamente isso. O público japonês queria um herói nacional e abraçou Rikidozan com fervor por ele sair triunfante contra os gaijins malvados. Ironicamente, o Rikidozan era coreano de nascença. Em 1957, o Rikidozan enfrentou o Lo-Fast numa luta que atingiu uma audiência de 87 pontos, algo incomparável e sem precedentes no país, o que de fato fez com que o wrestling ganhasse vida no Japão. O tempo passou e o público começou a tomar conhecimento que o esporte não era de fato real, e acabou que as multidões começaram a desaparecer. Foi neste momento que o mundo monolítico do wrestling profissional se dividiu em duas vertentes, formadas por dois estudantes de Rikidozan, Kanji Inoki, mais tarde conhecido como Antonio Inoki, e Shohei Baba, conhecido como Giant Baba. Em 1972, após ser demitido da empresa do já falecido Rikidozan por planejar roubar os talentos de lá para o seu próprio projeto, Antonio Inoki fundou a New Japan Pro Wrestling. Em contrapartida, Giant Baba fundou a All Japan Pro Wrestling. Os dois tiveram ideias bem diferentes do que poderia trazer de volta o interesse japonês no wrestling. Inoki promoveu o que ele chamava de o estilo mais forte de todos, o popular Strong Style. Ele combinava o tradicional catch europeu com elementos adicionais das artes marciais japonesas, como o judô e o karatê. Ele trouxe para sua empresa lutadores legítimos para fazerem worked shoots, que visavam convencer o público japonês de que o wrestling era o mais forte. Já Giant Baba, diferente da estranha maneira encontrada por Inoki, acreditava em um modelo muito mais consistente, que continuava com o estilo dramático de Rikidozan e o misturava com o storytelling norte-americano. O Baba sempre teve uma relação muito próxima com a NWA, o que mostra um pouco os motivos para essa tal influência. Com isso, e com a grande mão na roda que foi o seu acordo televisivo com a NTBUI, Baba obteve uma sólida participação de mercado e construiu vários lutadores que se tornariam estrelas na década de 80. Em 1984, Baba saiu da rota do título e promoveu nomes como Jumbo Tsuruta e Genichiro Tenryu ao main event. Apesar do considerável sucesso, o Baba percebeu que o Tenryu iria deixar a empresa em breve e que o Tsuruta já estava chegando ao final do seu pico. Aparentemente, após uma luta pelo Triple Crown em 11 de outubro de 1989, Baba se aproximou de Tsuruta e lhe apresentou o conceito da estrada para os Reis Celestiais, a Kings Road. Foi uma reunião tensa, porque basicamente a intenção do Baba era tirar o Tsuruta do topo com urgência, visto que a saída de Hara, Geto Kabuki e Tenryu era iminente. Jumbo afirmou que ele foi convencido pela história dos Reis Celestiais, pois nenhum projeto de simplesmente reposição teria a audácia de ser intitulado como a estrada para os Reis Celestiais. Com isso, percebeu-se que o Baba tinha plena convicção de que ele estava prestes a iniciar uma era de ouro. Então, em conjunto com o chefe, o Jumbo indicou 4 jovens e leais lutadores para serem os 4 pilares do céu: Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi, Akira Taue e Toshiaki Kawada. A partir deste momento, iniciou-se o caminho para os reis. Um equívoco comum para as pessoas é achar que os Kings da história são os lutadores. Só que na verdade essa era uma ideia abstrata da realeza celestial assistindo o wrestling como fãs. Então o Baba queria construir uma estrada para eles eventualmente conhecerem os 4 pilares do céu. A estrada começou a ser pavimentada em 1989 e percebeu-se isso com a mudança de estilo dos gaijins que eram trazidos para a empresa. Eles deixaram Abdullah the Butcher e o Tiger Jeet Singh de lado e começaram a trazer nomes mais simples, porém tecnicamente mais dotados, como Steve Williams, Terry Gordy, Ted DiBiase, Stan Hansen e Johnny Ace, esse que também se envolveu no booking. Após isso, eles começaram a introduzir uma série de mudanças para contribuir com o drama de espírito de luta que eles estavam tentando impor. O começo real da Kings Road se deu com um dos momentos mais memoráveis do Puroresu, que foi quando a segunda encarnação do Tiger Mask foi desmascarada e surgiu o Misawa.
Tudo bem que o público já sabia quem ele era, porque o casamento dele foi veiculado em muitos jornais na época. Só que ainda assim o público foi surpreendido pelo que aconteceu e o amor por ele só cresceu. 20 dias depois ele derrotou o Jumbo Tsuruta, que na época era a maior estrela do plantel, numa das melhores lutas de todos os tempos, numa das maiores upsets de todos os tempos. A vitória fez com que ele fosse o primeiro a entrar na estrada. E então Tsuruta e Misawa entraram numa rivalidade que gerou algumas das melhores Six-Man Tag Team Matches da história. O Tsuruta recrutou um jovem Akira Taue para o seu lado, assim como Masanobu Fuchi, enquanto Misawa recrutou para o seu lado seu parceiro de longa data Kawada e o jovem Kenta Kobashi, que até maio de 1989 havia perdido todas as suas 63 lutas. A reação do público a essa rivalidade foi extremamente positiva e a popularidade ganha pela empresa fez com que a NTBUI movesse a programação semanal da AJPW para o horário nobre. Em julho de 1991, Misawa e Kawada derrotaram Terry Gordy e Steve Williams para conquistarem os títulos de dupla. Em agosto de 1992, Misawa derrotou Stan Hansen para se tornar o Triple Crown Champion. Isso para delírio do público. E finalmente, um dos pilares estava estabelecido de uma maneira firme. Misawa agora era o Ace, o As da AJPW. Como principal nome da empresa, ele entraria numa amarga rivalidade com o Kawada, o que preparou o Toshiaki para eventualmente ascender ao topo. Em outubro de 1994, os esforços de Kawada seriam recompensados quando ele derrotou Steve Williams, que acidentalmente havia derrotado Misawa naquela mesma noite para conquistar pela primeira vez o Triple Crown Title. Misawa colocou o Kawada e também o Kobashi over por algumas vezes, isso em singles e tag team matches, o que fez com que eles o acompanhassem ao pináculo do wrestling profissional. A principal característica da Kings Road era a construção contínua de arcos narrativos de longo prazo. Cada lutador dava prosseguimento à sua história, assim como a grandiosa história dos 4 pilares do céu. Os 4 lutadores começaram as suas trajetórias com golpes normais e cada golpe adicionado ao moveset era um passo na sua própria estrada. Isso interagia com a história dos outros pilares, o que gerou a Kings Road. A força de cada nível de golpes era relativa à força dos lutadores. Para parar um chop do Kobashi, o Misawa não precisaria mais do que um simples elbow. Então o Kobashi precisaria de uma estratégia totalmente diferente nas suas lutas para não ser contido com facilidade. Usando o Kobashi vs Misawa como exemplo, quando um pilar menor precisava derrubar um pilar maior, ele precisava de um golpe mais ofensivo para tomar a posição de topo. Esse golpe, no caso do Kobashi, precisaria estar no nível dos maiores golpes do Misawa. E foi nesse contexto que surgiu o Burning Hammer, que o Kobashi usou apenas 7 vezes na carreira. Esse sistema de progressão de golpes que estabeleceu o estrelato dos 4 pilares no Japão. Só que se chegou a um ponto em que o público esperava cada vez mais coisas diferentes, então novas sequências precisaram ser adicionadas, near falls insanas para se chegar ao ponto final, enfim, perdeu-se um pouco do realismo com o drama exagerado e cada vez mais o que se viu foram golpes mais fortes e quedas de cabeça. Naturalmente tudo se tornou um estilo de quem conseguiria dar mais golpes. A loucura dos golpes acabou ultrapassando a importância da história e muitos consideram que tudo acabou quando Jun Akiyama usou golpes normais que já tinha usado antes para detronar um dos pilares, no caso, o Misawa. A Kings Road pode ser descrita como uma era, um projeto repleto de estilos. De 90 a 99 foram anos bem distintos e bem diferentes, mas sem dúvida nós vimos alguns dos melhores combates da história nesse período. Respeito eterno às lendas da AJPW. E é basicamente isso, pessoal. Desde já eu quero pedir desculpas porque minha voz não tá top. Eu tive alguns problemas durante a semana e por isso que a voz tá meio baleada, mas dá pra vocês entenderem, dá pra gente ir levando com a barriga. Desde já eu quero também fazer um plug para que vocês assistam ao vídeo do Francesco falando sobre o nascimento da Noah, porque são vídeos que se interligam. O meu termina e o dele começa, porque depois disso teve a morte do Giant Baba e aí a AJPW entrou num processo que o Misawa se tornou presidente, enfim. Vão lá no vídeo dele, que já é a continuação desse aqui. Vão agora, tá aparecendo aqui no card. Aproveitem para deixar seu like, para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo por aqui.
E também aproveitem para deixar o seu comentário, a sua sugestão para vídeos aqui na caixinha de comentários. É livre para você expressar a sua opinião e também para você expressar as suas sugestões, tá certo? Tchau, tchau, galera! Fui!